Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Mas eu quero convidar você a ir até o capítulo 3 e ler o versículo 17 e 18 comigo. Eu quero convidar você a ler junto comigo o mais forte que você puder, independente da tradução que você está usando. Você está usando a tradução para o português, mas talvez seja a Almeida e corrigida, a revisada e corrigida, a nova linguagem de hoje, ou seja qual for a que você está usando, mas eu vou pedir a você para ler o mais forte, pensando com atenção naquilo que você está lendo. Vamos juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque é um profeta que viveu no tempo em que os caldeus, aí pelos idos de 612 a.C., derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso da terra. E talvez Abacuque fizesse parte dos músicos do templo, porque ao findar do seu livro, ele faz uma dedicatória para que seja cantado. E talvez ele fizesse parte, portanto, ali do ministério de louvor do templo em Jerusalém, que ainda estava em pé. O que se sabe é que Abacuque testemunhou a transição do domínio assírio dos caldeus para o domínio persa-babilônico, que é o que nós depreendemos ao ler o seu livro. O livro do profeta Abacuque é o 8º livro da coleção dos chamados profetas menores, livrinhos pequenos. E Abacuque, ele, no seu livro, relata o perigo que ele vê, que o seu povo está correndo e não entende, a princípio, como Deus pode tolerar os babilônios, que era um povo mau e cruel, como os assírios. E Deus responde que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do povo de Israel, que o profeta espere com paciência, confiando na justiça divina, porque os maus serão castigados e aqueles que são fiéis a Deus viverão. Coloquemo-nos no lugar de Abacuque, sabendo o que está acontecendo e olhando para o futuro e sabendo que ainda virá um tempo de sofrimento e tragédias sociais a serem sofridas por conta de guerras que afetarão a vida de todos aqueles que você ama, no presente e no futuro, inclusive a sua própria vida. Que situação! É como se hoje, passando por toda sorte de situações difíceis que estamos vivendo no presente, que estamos experimentando como sociedade brasileira, corrupção generalizada, crimes, insegurança social, despojamento da dignidade por conta dos desmandos políticos, falta de segurança, falta de educação nas escolas, falta de saúde nos hospitais, a inflação e o desemprego ameaçando, e ainda por cima reinicia um tempo de expectativa negativa quando a segurança mundial, pelas tensões entre os Estados Unidos, a Coreia do Norte e a Rússia, além das sensíveis questões internacionais relacionadas a países do Oriente Médio como a Síria, Israel,
estão ferrendo, voltando. Ligamos a TV e nós vemos os prognósticos nefastos para o futuro de um paizinho pequenininho, mas abusado, arrogante, achando que pode dar as ordens para o contexto mundial, querendo bater de frente contra a potência mais poderosa da Terra, de armamentos que podem destruir o planeta várias vezes. E parece que nós estamos às beiras de voltar a viver o que vivemos pelos idos de 60 e 70 do século passado, respirando o ar da insegurança, porque a qualquer momento alguém pode apertar um botão e uma bomba atômica desencadear a terceira guerra, que poderá vir a devastar todo o planeta. Quem que, podendo ver o futuro, não procuraria encontrar algo que lhe desse alento e segurança de que tudo acabará bem, ainda que passando por dificuldade? Ninguém gosta daqueles filmes, pelo menos eu não conhecia até hoje, daqueles filmes que não acabam o mocinho e a mocinha se beijando e vivendo felizes para sempre. Quando o mocinho morre no filme, parece que o filme ficou sem razão desse tipo, não prestou, não é? A sensação é o quê? O pessoal que está assistindo aí a saga de Game of Thrones deve andar aí meio com os cabelos em pé, porque toda vez que vem uma nova fase, é líquido e certo que quem você não esperava que morresse vai morrer, não é? Mas interessante que uma dessas fases, alguém que não se esperava que morresse, morreu, mas de alguma forma arrumaram lá e ressuscitaram o camarada. Então, o Jon Snow morreu? Não pode. E ressuscitaram o Jon Snow. É Jon Snow, né? Pois é. A gente quer olhar para o futuro e receber alguma informação que diz assim: vai dar certo. Olha, eu estou vendo lá que a sua pedra é ametista. Como é que é a música? Né? Porque você é de Aquário, que em conjunção com Saturno, passeando lá por Plutão, mandou lembrança para dizer que vai dar certo. É interessante que para todo lado que a gente vai, ou quando a gente abre os jornais de papel, há algumas páginas onde encontramos com fartura aqueles que dizem assim: traga o seu amor perdido em 12 horas. Já agora tem aqueles que trazem 2. E aqueles que estão lá dizendo assim: olha, o negócio aqui é forte, porque a gente consegue ver o futuro e dizer para você e te dar um jeito de que você vai conseguir aquilo que você quer. Vem cá que a gente vai mexer com as cartas, a gente vai mexer com as runas, com o tarô, e nós vamos descobrir o seu futuro. Deus está revelando o futuro a Abacuque, e esse futuro não é nada bonito de se ver. Deus está mostrando para Abacuque que haverá um tempo terrível de guerras que se sucederão. E Abacuque tem de Deus assim a visão do futuro, e ele fica sabendo que por causa do pecado contumaz dos judeus, do seu povo, os babilônios virão e produzirão muita destruição, mas que depois também os babilônios sofrerão o juízo de Deus, e os judeus vão estar no meio de tudo isso.
Irmãos, quando a gente olha para a história, nós vemos Deus movendo o tabuleiro da história, de modo a fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque Deus criou o homem com um propósito, para louvor da sua glória. A Bíblia diz que Deus é Pai, e por ser Pai justo, Ele é um Pai que disciplina os seus filhos. Ele é um Pai que mostra ao mundo que Ele criou e aos homens que Ele criou quem é Ele, porque Ele diz: eu sou Deus vivo, não me deixe ser zombado. E Deus, para disciplinar o seu povo, Ele prepara todo o cenário que leva décadas, em que primeiro Deus alerta, Deus chama atenção, Deus envia profetas aos quais Ele faz enxergar o amanhã, para dizer assim: esta é a possibilidade certa de acontecer contra o meu povo, porque o meu povo resolveu andar por sua própria conta, se corrompendo, indo para outros deuses, ofendendo a minha santidade e me desonrando. Mas se ele se arrepender, Deus mostrando o futuro aos seus profetas, para que, transmitindo a verdade, transmitindo o que Deus, no seu amor e carinho, intenciona fazer, como o pai que diz: olha, não vá por aquela rua, porque por aquela rua ali tem acontecido muitos assaltos. O pai não está ameaçando o seu filho, ele está dizendo, precavendo, prevenindo, para que, não indo por lá, o filho não passe por uma situação adversa. Por isso a palavra de Deus diz que o avisado vê o mal e se esconde. Somente os tolos, os arrogantes, os prepotentes, os que se acham autossuficientes, pagam para ver, e pagam. Abacuque está, portanto, vendo o futuro, e Deus está mostrando para ele: Abacuque, eu vou disciplinar meu povo. Eu já usei os assírios lá em cima, os sírios. Agora eu vou usar eu vou usar os babilônios. Os babilônios virão, eles tomarão posse de tudo, eles dominarão sobre tudo, inclusive sobre essa terra e sobre o meu povo. O futuro não vai ser bom não, Abacuque, porque o povo decidiu andar por sua própria conta. Abacuque então entra em discussão com Deus para saber o que acontecerá, e tudo que recebe de resposta é que o Senhor disciplinará o seu povo, mas por fim o restaurará. O que Deus está dizendo: olha, Abacuque, eu vou passar um corretivo no meu povo, mas depois eu vou colocá-los de volta numa condição em que eles se sentirão amados, queridos, protegidos e abençoados por mim. É o pai que, olhando o filho fazendo errado, fazendo bagunça, agindo de forma que não deveria, depois de tantas vezes tendo sido orientado e alertado para que não fizesse, agora o pai vem e o disciplina, tira dele aquilo que traz alegria a ele, tira dele a oportunidade de brincar, tira dele o brinquedo que ele mais gosta, coloca ele alijado das coisas que ele gosta, por um tempo, até que, se sentindo disciplinado, reconheça que errou e volte para o seu papai e diz: papai, eu errei, me perdoa. E o pai então diz: eu te perdoo, pode voltar a brincar. Toma de volta o seu brinquedo. Quero ver você sorrindo de novo. Vamos ali na padaria que eu vou comprar um sorvete para a gente tomar junto. Tem uma música, esqueci o cantor agora, que diz assim: pai, hoje eu sou pai e entendo. Thales, hoje eu sou pai e eu entendo. Eu entendo, pai,
o que o senhor deve sentir quando o senhor vê a gente fazendo errado. E o senhor tem que disciplinar. Porque às vezes eu aqui agora sou pai, tenho que disciplinar meu filho, e quando eu disciplino meu filho, ele não gosta, e eu fico com o coração apertadinho, e eu já preparo alguma coisa, e fico com alguma coisa preparado, para que quando passar a disciplina, a gente possa brincar junto, e eu possa fazer ele sorrir de novo, porque eu preciso do sorriso dele. Amados, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele que dê prazer ao seu coração, porque ele é pai, e ninguém é pai como ele. Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, eu vou disciplinar meu povo, e serão dias difíceis. Abacuque olhou para esse futuro que lhe foi revelado, e ele reagiu dizendo o que nós lemos lá no final. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que a economia do país entre em colapso, ainda que seja difícil conseguir o alimento para o amanhã, ainda que a ordem social seja destruída, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que tudo venha caminhar para o mal, eu hoje já começo a louvar ao meu Senhor, que é capaz de fazer com que eu passe por esse dia mal, sendo cuidado e guardado por Ele. Por que é que ele disse isso? Por que é que Abacuque, ao invés de simplesmente se entregar ao desespero, ao desânimo, ele fala assim, ele dá essa declaração de fé? É porque ele sabia quem era aquele que lhe revelava tudo aquilo. É porque ele sabia quem era Deus, e o Deus que falava com ele. Porque era o Deus vivo, o Senhor dos exércitos de Israel, o provedor do seu povo, aquele que o fez sair da terra da escravidão e os levou a Canaã, onde cumpriu sua promessa e fez eles se tornarem uma nação forte e poderosa, porque ele é fiel para guardar aqueles que são seus e que vivem para o louvor da sua glória. Quando eu era criança, eu sabia que meu pai era caçador, gostava de caçar. E na roça, uma das fontes de proteína é a caça. Na roça, você não tem um açougue com fartura e com facilidade de você chegar até ele, até porque não havia energia elétrica. Difícil, né? Como é que vai ter açougue sem energia elétrica? Ou você criava os animais para abate em casa, frango, porco, ou você caçava, ou você fazia as duas coisas. Porque ter o frango em casa e comer um franguinho de vez em quando é muito bom, mas se você comer o franguinho, você não vai ter ovo por muito tempo. E papai era conhecido por ser muito bom pescador e caçador. E eu ouvia as histórias. Papai chegava em casa, e quando nós estávamos reunidos com a família, e meu pai tinha 10 irmãos e muitos parentes, e na roça é tudo assim, né? Os parentes se visitam, e os vizinhos se tornam meio parentes, e a gente cresce chamando de tio quem não é tio, e acaba crescendo, desenvolvendo aquela afinidade, aquele relacionamento de parentesco sem ter parentesco, e acaba ficando assim. A gente cresce, e até hoje tem gente que eu não sei se de verdade é meu parente consanguíneo, porque eu continuo chamando de tio, e nunca perguntei também se não é. Perguntar para quê? Tão gostoso.
E eu ouvia as histórias das caçadas, e papai contava como é que foi que ele encontrou aquele macuco, como é que foi que ele matou aquele jacu, como é que foi que ele se deparou com aquele porco do mato, como é que foi que ele caçou e pegou aquele jacaré. E eu viajava nas histórias do papai. E tinha um tio nosso, que eu não posso dizer o nome dele, que eu tenho que preservar a imagem dele, né? Senão é maledicência. Como eu tenho muitos tios, ninguém vai saber de quem eu estou falando, a menos que alguém esteja ouvindo pela rádio web. Mas aí vai deduzir que ele era terrível. Ele ia caçar, as histórias dele eram só de cobra. Mas que eu encontrei, rapaz, aquela cobra, e todos zoavam esse meu tio, porque toda vez que ele voltava da caçada com meu pai, com meu avô, com meus outros tios, ele tinha história de cobra, porque aquela cobra enorme, eu encontrei aquele cobrão e aquela coisa, e quase que me picou. Eu estava num lugar assim e passou uma cobra. O camarada era terrível, as histórias dele eram de cobra, enquanto a de papai eram as histórias da caçada. As histórias do meu avô eram as histórias da caçada. E eu cresci sonhando o dia que eu iria à mata para caçar com meu papai ou com meu vovô, que era o pai dele. Mas na roça, a gente cresce como criança, recebendo algumas influências para a gente ter medo da mata, porque mata é lugar que realmente tem cobra. E ninguém quer ver seu filhinho de 5 anos embreando pela mata e se deparando com a cobra e tomando uma picada de cobra num lugar onde não tem como você socorrer uma criança picada de cobra. Fatalmente vai morrer. Então se dizia e se contava as histórias mais terríveis para que a criança não se sentisse confortável de entrar na mata sozinha. Então tinha a história do Saci Pererê e do peixe frito. E o peixe frito era na roça o Saci Pererê. E dizia-se que o peixe frito, uns falavam que era um passarinho, que o Saci Pererê se fazia incorporar no passarinho. E esse passarinho, ele era extremamente difícil de se ver, ninguém via esse passarinho, e chamava de peixe frito porque o seu canto era assim. Alguém já ouviu esse pia? Parece dizer assim: peixe frito. É? Peixe frito. É. Na roça era peixe frito. Você está rindo do que, velho? Está rindo do meu assovio, né? Pois é. E a gente tinha tanto medo desse negócio, desse terror que tocavam na gente, que uma vez a minha mãe fez angu. E a gente gostava muito de comer angu com café com leite. Então pegava a raspa do angu na panela, colocava café, colocava leite, raspava o angu, misturava ele com leite e a gente comia. Não faz cara de nojo. Se você morasse na roça, tu ia saber que coisa gostosa que era aquilo. Quem que já comeu raspa de angu com café com leite? Sabe do que eu estou falando. O negócio é bom. Aí vem a minha mãe e a minha irmã entrando pelo quarto da minha mãe. E eu estava sentado na cama da minha mãe, e de frente assim era uma das janelas do quarto de mamãe, que dava para o pé de goiaba, que tinha uns galhos que chegavam até bem pertinho da janela e faziam sombra. E a minha irmã vinha com a minha mãe, e minha irmã já vinha com a panela, que era maior do que ela quase, comendo com aquela colher enorme tacos de angu, que a mamãe deixava, né, já durinho, com café com leite. E eu virei para ela e disse: mana, me dá um pouquinho. Aí ela disse: não, isso aqui mamãe deu só para mim. Quando ela falou assim, o peixe frito pousou em cima do pé de goiaba e fez. Virei para ela: tá vendo? Saci Pererê já veio. Sabe o que aconteceu? Comi a panela de angu café com leite sozinho. Ela me deu na hora, com medo do Saci Pererê. Na roça era assim.
Então nem precisa dizer que se eu me aproximasse da mata, de um lugar onde tivesse muita mata, eu certamente iria ter medo, porque eu fui criado para ter medo disso. Mas a primeira vez que meu papai me levou para caçar com ele, eu tinha 12 anos de idade. Ele me levou para caçar na Serra do Timbá. Naquela época podia caçar. E nós chegamos na entrada da mata e olhei aquela mata linda. E eu pensei, vou caçar com meu papai. Eu fui tudo preparado com meu facão, que era um canivete desse tamanho que eu tinha ganho de presente. Era a minha arma, um canivete. Mas papai estava armado, papai estava com a espingarda, papai estava com o facão, papai estava com o embornal, e eu estava preparado, porque eu tinha algumas cabeças de alho dentro do embornal, sal, vela e uma caixa de fósforo. A caixa de fósforo e a vela era por causa da noite, que eu tinha um pavor da noite, um medo que me pelava. E o alho é porque diziam que se a gente andasse com alho, esfregasse o alho, a cobra não chegava. Eu não entendia como é que era esse negócio, o alho ficava dentro do embornal, como é que a cobra ia saber que estava com alho? Não interessava, o negócio aqui, sabe aquelas coisas que se cria, que não tem pé nem cabeça, a crença popular. Mas o que importava é que eu estava com meu papai. E eu entrei na mata, e eu entrei sem nenhum medo. Por quê? Porque quem estava ali era o meu papai. O meu papai, de histórias que eu ouvi contar, e de histórias que não apenas ele contou, daqueles que vivenciaram as caçadas com ele, que foram testemunhas, que tinham testemunho a dar a respeito da proficiência dele como caçador, além das caças que a gente comia, que ele trazia, que ele matava a cobra e largava a cobra e o pau para lá, mas trazia a caça. Mas já com aquele tio que todas as vezes que ia para mata e caçava e ele encontrava a cobra, eu não queria entrar no mato de jeito nenhum. Mas com o papai eu ia. Por quê? Porque eu sabia quem era ele. Eu sabia quem era ele pela convivência que eu tinha com ele. Eu sabia quem era ele pelos feitos dele como caçador. Eu sabia quem era ele pelo que eu experimentei do produto de caçadas dele. Eu sabia quem era ele pelo testemunho daqueles que caçaram com ele e podiam dizer, é verdade. Amados, Abacuque, ele está agora aqui depois de saber da parte de Deus que as coisas ficarão muito difíceis. Ele diz, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Senhor, ainda que a situação no Brasil piore, ainda que o presidente que está lá, a reforma da Previdência, venha para prejudicar o povo, ainda, Senhor, que o cara lá na Coreia, aquele doido varrido, resolva apertar um botão e de verdade desafiar os Estados Unidos, que responde à altura, e a Rússia resolva se meter, porque ela está ali no limítrofe das coisas, e o mundo volte a entrar em colapso. Ainda, Senhor, que a economia do país vá de mal a pior e o cenário que está para se tornar realidade seja um cenário ainda pior do que é. Ainda assim, eu agora, hoje, exulto no Senhor, me alegro no Senhor, porque o Senhor é o Deus vivo que pode fazer com que eu passe por tudo isso, me guardando, porque o Senhor é a minha salvação. Amados, como é que você tem olhado para o seu amanhã? Eu tenho visto crentes que saem da igreja, crentes que abandonam o Senhor, crentes que ficam chateados, aborrecidos, crentes que resolvem voltar para o mundo, porque Deus não fez com que suas vidas melhorassem, porque a expectativa que colocaram em Deus
foi a de entregar oferta, a entregar dízimo, a participar de uma realidade religiosa e ficar esperando que Deus fizesse cair a bênção do céu. Mas isso Deus não prometeu, pois o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Se você não quiser ser perseguido pelo diabo, não faça nada, cruze os braços. Se você não quiser ter nenhum embate com as forças das trevas, não abra a boca para falar de Jesus para ninguém. Se você não quiser ser perseguido no seu ambiente de trabalho por gente que você não fez nada contra ela, mas de repente ela olhou para você e, como elas dizem, o santo dela não bateu com o teu, e não bate mesmo, porque o teu santo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general de guerra que nunca perde, nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e aquele que está com eles é aquele que está dominando sobre o mundo, é o maligno. Ele só não sabe disso, e você vai ser perseguido. Se você não quer que isso aconteça, senta, cruza os braços e deixa a vida te levar. Porque se você for um filho de Deus, uma filha de Deus, não tem jeito, você vai ter que passar por tudo isso. Mas a boa notícia é que se você, como Abacuque, souber quem é o Senhor, se você, como Abacuque, tiver convicção de quem é que disse: eis que estou com você todos os dias, souber porque você ouviu as histórias a respeito dele, souber porque você conheceu pessoas que vivenciaram aquilo que ele fez nas vidas deles, sabe porque você mesmo ousou ter comunhão com ele, desenvolver uma intimidade com ele, que se revelou a você. Mas agora ele diz: o tempo é de gravidade, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e eu vou estar com você todos os dias. Então você poderá dizer, como Abacuque: está tudo difícil, está ruim. Eu olho para o lado e eu vejo o ímpio ganhando mais dinheiro, enquanto os crentes estão sendo perseguidos. Eu olho e vejo maldade, eu vejo corrupção, eu vejo o pecado graçando na sociedade, eu vejo os menos favorecidos sendo oprimidos. E Deus diz assim: e vai ficar pior, porque tem uma nação aí que eu estou levantando, e que vem como gafanhoto, devorando a terra por onde passa, e eles serão um instrumento de disciplina, e somente aqueles que são fiéis superarão tudo isso, porque eu sou o Senhor que sara, eu sou o Senhor que liberta, eu sou o Senhor que transforma, eu sou o Senhor que protege, que cuida, eu sou o Senhor que supre, eu sou o Deus vivo que é fiel para cumprir a minha palavra. E eu amo aos que me amam, e aos que me buscam acharão. Abacuque sabia quem era Deus, e é por isso que ele, apesar de no início contender com Deus na sua angústia, e ouvir Deus dizer: vai piorar, Abacuque se lembrou de quem é Deus, e então ele disse: mesmo que tudo fique pior, eu hoje já começo a exaltar o Senhor pela salvação que o Senhor proverá para o amanhã. Como é que anda você? Amado, é o modo como olhamos para a vida que nos fará perceber a alegria da salvação.
O Senhor Jesus disse que se nossos olhos forem bons, nossa própria vida será iluminada. Existem pessoas que perderam a capacidade de crer, que já não conseguem perceber o poder do Senhor de transformar o medo em confiança, a destruição em possibilidade de reconstrução. Mas o Deus que responde, mesmo em meio à dor e à perda, nos convida a confiar novamente no seu braço forte, porque Ele é fiel. Aleluia. Qual é a figueira da sua vida que já não está dando mais flor? Qual é o fruto que foi arrebatado da tua videira existencial? É tempo de redescobrir a fé que nos capacita a ver o mundo pelo avesso, mas na perspectiva de Deus. Alguém aqui já viu como é que é feito um tapete? Você já vestiu uma roupa, mas olhou ela pelo avesso? Eu pergunto a você, se você vê uma roupa sendo feita ao avesso, você tem vontade de usar? Não. Mas quando você vira ela para o lado que vai ficar para fora, você não vê nada feio, não é? A roupa ao avesso, a costura faz aquele vergão, faz aquele cordão, não transmite beleza. E enquanto está sendo feita e costurada, ela tem que ser feita pelo lado avesso. Eu sou filho de costureira. Vai sendo costurado pelo avesso. E enquanto a costureira está ali costurando cada peça que vai compor aquela vestimenta, fazendo as costuras, está ao avesso. E só quando ela termina e que ela vira o contrário para a parte que externa, a parte que vai ficar aparente, que coisa bonita, coloca numa vitrine, a gente passa, a gente acha tão bonito que a gente quer comprar e a gente compra, mas enquanto está ali fazendo, a gente não vê beleza. Assim são as coisas na vida daqueles que creem em Deus. Deus está fazendo e tudo que você está vendo é o avesso. Pode estar certo que depois de tudo costurado, vai ficar lindo e você vai querer para você. Mas somente usufruirão disto aqueles que perseverarem e forem fiéis ao Senhor, porque a promessa do Senhor é somente para aqueles que o amam, e os que amam a Deus sabem quem Ele é, perseveram, não larga o barco, não pula do barco, não sai da igreja, não se revolta contra Deus, porque sabe quem Ele é e anda por fé. E a palavra do Senhor diz: o justo viverá por fé. Pensa nisso. Como anda a sua figueira? A figueira da sua vida. Sua empresa não vai bem, porque o país não vai bem. Você está enfrentando a ameaça do desemprego, porque a taxa de desemprego está muito alta. Você está ainda desempregado. Você está experimentando o que disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, figo era um elemento importantíssimo como alimento à mesa do povo de Israel. Figo era também um elemento importantíssimo na economia do povo. E ele diz: ainda que não floresça, ainda que não haja expectativa de colheita futura, ainda que eu esteja desempregado e eu olho para frente e eu só vejo o cenário do ambiente trabalhista do Brasil em baixa, empresas demitindo, nem haja fruto na vide. A uva era usada para produzir o suco, o vinho, que alegrava. As casas tinham suco de uva para beber. Era alimento e era símbolo de alegria.
Ele está dizendo ainda que não haja alegria, ainda que não haja aquilo que traz alegria no contexto secular. Ainda que o produto da oliveira minta. A oliveira, a azeitona, ela era prensada, produzia o óleo que era extremamente importante na economia do país, porque era usado nas lamparinas que davam luz à casa de noite, que iluminava o arraial, com as tochas que crepitavam enquanto ali houvesse azeite. E ele diz: ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que não haja produção de azeite que era usado para amenizar a ferida, ajudar na cicatrização, azeite que era usado para trazer luz e impedir que as pessoas ficassem às escuras. Ele diz: ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, que as oliveiras não deem azeitonas, e os campos não produzam mantimento, ainda que a gente tenha que andar em situação de carestia como todo o povo, tendo que reduzir os gastos, tendo que entrar numa economia de guerra, para não ficar a dever a ninguém, porque a palavra de Deus diz: a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Ele diz ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que venha alguém e roube as ovelhas, e não haja possibilidade ou expectativa futura, breve, para ter as vestimentas, porque a lã vinha delas, assim como a carne. E nos currais não haja gado, o que significa dizer: o amanhã talvez eu não tenha o alimento que precisarei para o princípio do dia. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A salvação virá, porque o meu Deus eu conheço e Ele é fiel. Aleluia. Qual é a figueira da sua vida que não dá mais flor? Qual é o fruto que foi arrebatado da tua videira existencial? É tempo de redescobrir sua fé, que te capacita a ver o mundo pelo avesso, na perspectiva de Deus. Porque se você for fiel, Ele é fiel e fará você abençoado, abençoada. Eu quero te dar a oportunidade. Eu quero te dar a oportunidade de provocar o céu em seu favor. Eu quero te dar a oportunidade, você que já está experimentando uma situação assim, quer seja pelo desemprego, quer seja por uma injustiça sofrida, quer seja pelo que for, que faz com que o seu amanhã pareça ser um amanhã sem prosperidade. E você já tem sido tentado, tentada a chutar o balde, a pular do barco. Satanás já tem colocado em sua mente pensamentos, insuflado pensamentos de que Deus não está nem aí para você, talvez Ele até nem exista de verdade, fazendo desmerecer Deus por tudo aquilo que você já viu Ele fazer, por tudo aquilo que você soube que Ele fez, por tudo aquilo que você comprovou da parte dEle, para que você não viva por fé. Mas nessa hora, lembrando do que diz o Senhor: aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos.
Eu quero te dar a oportunidade a se colocar em pé e dizer para aquele que anseia por ver você sem a possibilidade de experimentar a bênção das promessas de Deus sobre a sua vida, para que ele seja envergonhado e com a sua expressão de fé sair daqui hoje dizendo, assim como Abacuque: ainda que as coisas não aconteçam como eu tenho expectativa amanhã, eu confio que Deus é Senhor do amanhã, Deus é Senhor do futuro, assim como Ele é Senhor do presente. Ele pode fazer o impossível, Ele pode mover céus e terras em favor daquele que lhe é fiel e lhe ama. Ele pode realizar o impossível para aquele que crê, e eu creio, e eu faço hoje a minha tomada de posição e abro a minha boca para confrontar o espírito maligno que trabalha no mundo para causar destruição e dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que o amanhã não venha como eu gostaria, eu confio que o meu Deus vai me conduzir em segurança e vai abençoar minha vida. E assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu digo agora: ainda que o meu Deus não reverta essa situação, eu não vou abandoná-lo, mas perseverarei, porque Jesus já pagou o preço naquela cruz, para que quando eu partir desta vida, eu vá viver a eternidade no céu de gozo com Ele, onde nenhum espírito imundo vai entrar, porque eles estarão no inferno por toda a eternidade, enquanto eu experimentarei a salvação eterna do meu Deus. Aleluia. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.